travesseiro. Foi mesmo, foi mesmo. Por falar em treinador no Corinthians, o Corinthians anunciou o seu novo treinador, né? Rapaz, o Corinthians tentou o Renato Gaúcho, não rolou, foi ali no Aguirre, não rolou. E agora, Silvinho. Silvinho é o novo treinador do Corinthians aí para essa temporada, o cara que tem história no Corinthians, enfim, uma grande relação com a equipe. E o que me chamou a atenção, Pascoal, o anúncio do Silvinho. O anúncio do Silvinho aí, ó, Corinthians informa que Silvinho está fechado com o timão e será o técnico da equipe profissional. Após experiências e aperfeiçoamento em comissões técnicas da Europa e da CBF, ele volta ao clube que o revelou como lateral. Bem-vindo. Essa postagem aí é quase perto de 6 horas de ontem. 6 horas de ontem, 6 da tarde. Quando o que estava bombando era o título do São Paulo, né? Me explica isso aí, hein? Quer dizer, o Corinthians anuncia o treinador no Twitter na hora que o São Paulo está comemorando o título? William, o Corinthians queria apresentar o mais rapidamente possível o treinador. Para que ele iniciasse o trabalho sabendo que nesse meio de semana tem ainda esse restinho de Copa Sul-Americana e depois tem a estreia no Campeonato Brasileiro no final de semana. Eu já recebi a informação de que o Silvinho não vai ser o treinador efetivo no meio de semana, só para o final de semana. Né? Ele só vai trabalhar no final de semana. No meio de semana, ainda o pessoal vai seguir trabalhando com a comissão técnica permanente do Corinthians. Agora, quanto à contratação do Silvinho, por que o Corinthians queria agilidade para trazer um treinador, para ele ter a presença já no início do Campeonato Brasileiro? E alguém que conhecesse o Campeonato Brasileiro, que conhecesse a estrutura do Corinthians e que pudesse entender como é que funciona. Não dá para você trazer um treinador da Argentina, um treinador da Colômbia, um treinador do Equador, um treinador da Europa, que não conheça o Campeonato Brasileiro. Era esse o pensamento do Corinthians. Os nomes procurados, né, como o Aguirre conhece o futebol brasileiro. O Aguirre sabe como é que funciona a viagem no Campeonato Brasileiro e tal, né, para não ter esse tipo de problema. Então o Corinthians buscou no Silvinho a possibilidade de ter um treinador com história no clube, com passado no Corinthians, um treinador que tem formação na Europa, um treinador que teve passagem pela seleção brasileira, que teve passagem com grandes treinadores na Europa para dirigir o Corinthians. Então, sabendo que o Silvinho se enquadrou dentro daquilo que imaginava o Corinthians. O Corinthians não terá muitos recursos para contratar jogadores e sabe o Silvinho que ele vai ter que tocar o barco praticamente com o que tem na mão. Eu entendo ser uma grande oportunidade para o Silvinho, que não se firmou quando foi trabalhar na França e agora tem essa perspectiva no Corinthians de se firmar e até fazer o seu nome, construir o seu nome no futebol brasileiro. Eu tenho dificuldade de chamar o Silvinho de Silvinho, mas porque eu sempre o chamei pelo técnico do Corinthians agora para dirigir a equipe nessa temporada, né? Porque desde que ele entrou no time principal, que ele jogava no futebol de salão do Corinthians, o apelido dele era Vitamina. Agora ele vai ser o treinador do Corinthians, é o Silvinho que vai jogar. E eu e o Zé Elias vamos fazer precisar de muita vitamina. Assim, vai estar escrito assim, vai Vitamina. Se aparecer essa faixa na arquibancada, eu e Zé Elias que já estamos preparados. Zé Elias também, que personagem. Se jogaram juntos, são praticamente irmãos dessa carreira toda, os dois do Corinthians. Ô, Sormani, para essa vitamina dar certo, ela tem que ter mais ingredientes do terrão ou mais ingredientes da Europa? Se puder contratar jogador da Europa, seria ótimo. Vou dizer uma coisa para você, viu? Eu acho que para o Corinthians foi um grande negócio. Traz um treinador que tem aí a sua formação todinha de treinador feita praticamente na Europa e vem com uma visão diferenciada, né? Entendeu? Eu acho que o Corinthians faz uma ótima contratação. Agora, para o Silvinho, eu acho barca furada. Assumir o Corinthians agora, a menos que tenha havido uma conversa onde a direção do Corinthians disse ao Silvinho, olha, temos X milhões de reais para contratar jogador, esse já estão na mira, esse aqui está praticamente acertado, esse também. A menos que tenha acontecido uma conversa desse tipo, chegar para dirigir o Corinthians com o elenco que o Corinthians tem hoje nessa situação, eu acho gelada.
eu não assumiria. Mas o Corinthians faz uma ótima contratação. Técnico promissor, com uma visão diferenciada de futebol e que tem uma identificação com o Corinthians muito grande. Sim. Olha, deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho tem Vinícius Nicoletti aqui com informações do Atlético Mineiro. Vamos lá, professor. Quero te ouvir sobre o Silvinho. A pergunta não é porque o Silvinho é terrão, mas o Silvinho é Europa. Qual perfil o Corinthians precisa mais agora? Para entender os meninos, é bom que ele tenha saído do terrão, né? Mas eu acho que o Corinthians precisa de ideias. Já que não tem tanto talento assim, as ideias dele serão bem-vindas. Eu tenho dúvidas do Silvinho na prática, porque toda essa formação que está aí no anúncio da contratação dele é uma formação muito mais teórica do que prática. Ele tem todas as licenças possíveis, A, B, Pro, da FIFA, tudo aquilo lá que ficam falando aí, ele tem. Agora, na prática mesmo, ele teve uma passagem, até certo ponto de vista, frustrante no futebol francês, sabendo que tinha uma carta branca para trabalhar lá e as coisas não correram tão bem. Acho também que o Silvinho tinha uma certa dívida, não sei se dívida de gratidão, mas já tinha o mal-estar dele ter recusado em 2016 por conta de um curso que ele dizia que queria terminar, tal. Então já era uma segunda chamada da casa dele, né? O Corinthians é a casa dele como jogador de futebol. Mas eu concordo com o Sormani que nesse momento é muito mais negócio para o Corinthians ter um técnico como o Silvinho do que para o Silvinho pegar um elenco como esse do Corinthians. Vamos ver. Por enquanto é muito mais na teoria do que na prática, né, William? O Silvinho tem muito menos rodagem do que conhecimento teórico. Inclusive é bem na contramão do que acontece com os técnicos brasileiros. Em geral, os técnicos brasileiros têm mais rodagem do que a tal da licença Pro. Ele agora tem que colocar isso em prática.